Sucesso é resultado de um trabalho sério. Então eu não posso brincar com aquilo que eu estou gravando. É sério. Fez diferença na minha vida. Vai tocar alguém. Como a gente teria reagido nos erros que a gente cometeu no passado se a gente soubesse quem a gente iria se tornar? Isso mudou minha vida. Uau, que insight. Se você soubesse que você hoje faria o que faz, ajudaria o número de pessoas que você ajudaria, você teria feito o que fez lá atrás? Eu falei, nada. Meu Deus, nunca. Quanto mais rápido você descobre quem é em Deus, porque aí você já sabe para onde vai, menos você vai errar na vida. Eu falei, boa. Agora, o teu talento vai te levar até uma porta. O que você vai fazer a partir dali, você tem muita responsabilidade sobre isso, porque o talento leva a gente a lugares, se você não tiver o que dizer nesses lugares que o teu talento te levou, você é reprovado dali. Então, isso é excelência. É você dar o teu jeito de entregar o melhor que você pode. Com a fé que você tem. Com a fé que você tem. Sejam bem-vindos a mais um Brunecast. Toda terça-feira, 20 horas, a gente está aqui sempre com convidados especiais para te aumentar sabedoria, conhecimento, instrução bíblica que a gente precisa para sobreviver. Antigamente, a instrução bíblica era para quem quisesse ser religioso, né? Hoje em dia é para você respirar, para você sobreviver esse mundo louco que a gente está vivendo. E a gente também tem a participação dos nossos co-hosts, Wesley e Teixeirinha, que são famosos por serem conhecidos como teoiólogo. Né? Que eles fazem perguntas teológicas profundas, baseadas no manuscrito do Mar Morto que está escondido nas gavetas da casa deles. E hoje te recebe... Descobri onde está. Descobriram. Agora a verdadeira localização. Mas hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, que o marido dela é meu amigo desde a adolescência. Ela é minha amiga desde a infância para a adolescência. E muita gente não sabe essa história, né? Porque hoje ela tem uma relevância nacional e internacional com o trabalho que ela faz na música, com a evangelização. E a gente aqui vai contar muitas histórias e também falar de fé, de música, de vida. Porque levar essa vida não é fácil. Como levar uma vida em que você ganha um destaque pelo que faz e tem que lidar com tanta crítica, perseguição e inveja, hein? Wesley, o invejoso é chato, né? Verdade. Eu que não tenho a relevância de vocês, já tenho inveja. Você já tem. Você que tá com 1.000 seguidores, tá cheio de haters, né? Verdade. 500 são haters. Verdade. Né? Então, assim, Mas tem os seguidores e os perseguidores. Vamos falar sobre os perseguidores. Eu tenho uma teoria dos perseguidores. Recebam com forte aplauso minha amiga Fernanda Brum. Uou, pessoal! A maioria das pessoas que estão acostumadas a ouvir música gospel, né, a música cristã, com certeza já foi impactada por uma das músicas da Fernanda. E eu estava falando com ela nos bastidores, já tinha falado com ela antes, a gente se encontrou em algum país esses dias, que teve um CD dela em especial, todos os CDs sempre tem uma música forte dela, né? Porque é muito bíblica, musicalmente, tanto ela quanto o Emerson sempre foram extremamente musicais, o que facilita muito a gente gostar da música. Porque tem gente que canta coisa boa tocada de forma ruim, sabe? Não acontece muito no gospel, não. No gospel não acontece, não. Mas no caso deles é diferente. A harmonia, a musicalidade, assim, ser profissional no que faz, quer se dar o seu melhor, ter excelência, isso sempre foi uma característica deles, além das letras e das composições. E teve um CD dela, 98, 99, 1900, eu era adolescente, chamado Sonhos. E esse CD me marcou demais. Tanto a música Sonhos. Quanto as outras músicas que tinha bom. lá, que me fizeram ter profundas experiências com Deus. Uau, isso é Naquela bom saber. época, era a época que a gente escutava CD no quarto antes de dormir. Exatamente, para dormir, para dormir. orar. A gente dormia escutando rádio também. Hoje em também, dia, não tem mais. Nossos filhos nunca vão saber o que é isso. A gente botava rádio, né? Grande experiência. Então, para poder escutar rádio para dormir. Aí tocava as músicas da Fernanda e tal. Uma coisa que eu queria saber de você, né, dando boas-vindas, a primeira vez que ela participou do Brunecast, como é que você escolhe uma música? Falando, por exemplo, do CD Sonhos até hoje. Como é que você escolhe uma música para entrar? Antigamente a gente chamava de CD, né? Hoje em dia, como é que vocês estão chamando? Streaming. No streaming? Um álbum. Um álbum. Como é que você escolhe? E você meio que sabe que isso vai tocar o coração de todo mundo? Ou tá na mão de Deus? Ou você tem uma percepção antes? Como é isso? Primeiro tá na mão de Deus. Não tem fórmula.
É o tipo de coisa que não é matemática. Você não consegue fazer uma conta e dizer isso aqui vai dar muito certo. Mas a minha prioridade é que a música dê muito certo em mim. Ela primeiro tem que dar muito certo aqui, no meu coração, na minha vida, na minha família. É algo que a minha família começa a cantar todo dia, ou pedir para mandar para alguém. A música faz sentido primeiro lá em casa. Toca os corações lá de casa. Depois que ela fez sentido no meu coração, tratou em mim alguma coisa, eu falo, vai tratar alguém. Alguém tem que ouvir isso. E aí eu gravo com aquela alegria de quem viveu o que está cantando. Eu acho que a diferença do vai dar certo, do vai viralizar ou vai acontecer, é o quanto aquilo realmente é verdade na sua vida, o quanto você vive aquilo que você está cantando. Porque quando não é, a igreja sabe, o povo sabe. Você que está recebendo entende que eu estou só interpretando só aquilo ali. Só um personagem ali. É só um personagem. E quando a música fez diferença e mudou a sua própria vida e você está interpretando e ministrando aquilo, você alcança mais gente. O sucesso vem daí. Eu acredito. Meu pai sempre disse que sucesso é resultado de um trabalho sério. Então, eu não posso brincar com aquilo que eu estou gravando. É sério. Fez diferença na minha vida. Vai tocar alguém. Uau. Eu nesses 45 anos de vida e de crente, que eu sou crente desde que eu nasci, você conhece meus pais desde sempre, né? Sim, seus tios, seus meus pais. tios, a família toda. Eu nunca me desviei. Mas cometi muitos erros ao longo da vida que eu me arrependo profundamente. Quem nunca, né? Principalmente por entender... Uma vez o T.D. Jakes, pessoalmente falando comigo, ele falou o seguinte: como a gente teria reagido nos erros que a gente cometeu no passado se a gente soubesse quem a gente iria se tornar? Isso mudou minha vida. Uau, que insight. Se você soubesse que você hoje faria o que faz, ajudaria o número de pessoas que você ajudaria, você teria feito o que fez lá atrás? Eu falei, Nada. Meu Deus, nunca. Nada Ele falou disso. assim, então. Perdi tempo. Aí ele me explicou sobre identidade. Ele falou assim, quanto mais rápido você descobre quem é em Deus, porque aí você já sabe para onde vai, menos você vai errar na vida. Eu falei, boa. Isso é para sempre. É. Isso é para sempre, porque também tem coisas que a gente erra agora, né? Na verdade, o ferido, ele erra caminho, né? A pessoa ferida erra caminho. Mas se você é curado em Deus, é mais provável que o seu caminho seja um caminho de sucesso. mais reto. Reto. Errar, a gente erra porque é ser humano, mas vai ser bem menos Bem erros menor, na vida, né? bem menor. Mas eu tô te contando isso por causa de uma experiência que eu tive com a música sua, que é o seguinte. Nesse CD Sonhos, eu devia ter uns 18 anos. E foi a única vez na vida que eu pensei em me desviar. Eu estava na juventude, aí você começa a querer experimentar algumas coisas. Graças a Deus eu nunca fiz nada assim, absurdo, não, né? Como dizia um primo meu, nunca fumei, nunca me droguei, né? A gente acha que pecado era só isso, né? Tem mas essas pecados. coisas realmente eu não me envolvi, não. Mas tava pensando assim, negócio de igreja, não sei, tô nisso desde sempre. E na escola tava meus amigos me chamando pra muita coisa. Vamos pro baile, era época de baile funk no Rio de Janeiro, bombando os baile funk, Claudinho Baile Bochecha, house, baile funk, tudo, eu lembro daquilo. E eu morava ali do lado do Melo Tênis Clube, que Uau, rolava de tinha um tudo. baile ali no tinha Melo, um baile, o baile do Melo. Quem é de Vila da Penha ali, lembra, Vicente Carvalho. Eu me lembro. E aí eu ficava tentado, porque eu não posso ir no baile, esse negócio de igreja me limita, E aí, uma vez, como eu dormi escutando CD na época, eu coloquei esse CD e fui dormir. Aí eu dormi escutando CD e Deus me acordou. Eu sei que é Deus hoje, por causa da forma que eu percebo Deus agora, com 45 anos, eu falei, naquela época foi Deus. Já era o Senhor. Já era Deus. Eu achava que acordei por acordar. E quando eu acordei, estava tocando uma música que dizia assim, ó. Se no mais alto dos montes Uau, foi essa eu canção? puder me esconder, tu me vês. Tu vês. Se onde no quer que eu for, tu vais. Essa aí. Tuas mãos me guiarão, onde a sombra me encontrar. Aí o refrão Tu és tudo pra mim. Pronto. Ali eu tive um encontro com Deus, assim, profundo e nunca Josué mais... Teodoro, essa canção. Um abraço, Josué. E nunca mais na minha vida pensei em me desviar. Glória a Deus. Já pensou? Mas foi essa letra de... Se eu tentar me esconder, ele vai atrás de mim. Se eu for no profundo do mar, ele vai estar lá. Para onde que eu vou se ele vai estar em todo lugar? Isso começou a me confrontar. Aí quando eu entro no Tu És Tudo Pra Mim, que eu já estava chorando, né? Se me perco, tu me encontras. Tu és tudo. Essa música assim, foi muito forte na minha juventude. E ali eu tive essa experiência de falar,
Cara, não adianta me desviar, porque para onde eu for... Depois que Deus já te viu uma vez, já te encontrou uma vez, você já não consegue fugir dele mais. Não. Quem já pisou no Santo dos Santos... Em outro lugar não sabe viver. É verdade. E agora a sua música mais escutada, ou uma das mais escutadas, é o Que Sua Glória Fez Comigo. Tem mais de 120 milhões de visualizações, né? Espírito Santo foi outra música que me tocou muito, né? Da Isla. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Sabe a dor. Porque é engraçado, Fernando, você também deve ter passado com a música de outras pessoas, né? Que cada música te pega numa época diferente. Sim. Por exemplo, quando essa bate onde está doendo. Ou te confronta quando precisa ser confrontado. Precisa ser confrontado. E esses dias eu estava gravando aqui também com um cantor do gospel. E eu falei para ele, a música gospel, tem a música de adoração, que é na vertical, você está cantando para Deus, é a música congregacional, mas tem uma importância na música gospel. Que na horizontal, que é o louvor, né? Você fala de Deus ou sobre Deus para alguém. Porque a pessoa precisa ser ministrada. Também. Deus precisa ser adorado, sim, é sempre, lógico. Sempre. Mas eu estou numa dor, não tenho capacidade teológica, nem força, não tenho nem fé para abrir a Bíblia. Eu recebo do céu e eu vou na horizontal. Uma música... Cara, e te entrego. Então, assim, tem muita gente que fala assim, mas tem muita música hoje que é pro homem, mas é que tem canções, gente, que tem que ministrar o homem. A gente entende que tudo é para Deus, a gente entende que a adoração tem que ser dada a Deus, mas existem músicas, que aí eu faço uma diferença aqui, só racional, entre música de adoração e música cristã, né? Que a música de adoração é você cantar para Deus, tu és santo, tua glória enche a terra, coisa desse tipo, é para Deus. Mas... às vezes tem canções que são duas coisas. Que tanto também, falam com Deus, quanto falam com o homem. Exatamente, que ministram os dois ao mesmo tempo. Mas, assim, eu digo a importância de ter músicas, por exemplo, como essa que você está cantando para Deus, estou clamando, estou pedindo, você está falando com Ele. Com o Espírito Só Santo, Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Então, foi um momento muito difícil para mim, que eu estava passando na vida, de uma perda, e essa música trouxe um consolo. Também foi uma perda minha. Porque existem dores que você passa, que você não tem nem força para abrir a Bíblia. Você não tem força nem para orar. Nem para orar. E às vezes nem para chorar. Exatamente. Né? Os rabinos, eles dizem que quem suspira em oração já orou. Uau. Quando você faz o... Ai, Jesus. Você já orou naquele momento, né? Quando você muito forte isso. Suspira na direção de Deus em dor. Eles falam sobre o grito da mulher gerando e dando à luz, como aquilo é uma oração. E a gente não tem ideia de quanto uma mulher gritando, dando à luz, está orando para que aquilo aconteça. Então, às vezes, a gente está só no pedaço, só no caco. E uma música vem e dá de frente com a gente e muda tudo. Foi o que te aconteceu, né? Por exemplo, as pessoas hoje veem a gente fazendo o que faz... Eu estou mais na parte educacional, você está na parte da música, e muita gente é alcançada, abençoada, acrescentada com o que a gente faz, mas as pessoas não veem o outro lado, que somos seres humanos comuns, que choramos, temos nossas dores, nossas perdas, nossas crises, e que alguém vai ter que nos ministrar também. Tem a música... Uma música, uma pregação, alguma coisa vai ter que me ministrar. Sim. Tem a música profética, e tem a música poética. Boa. Então, eu não tenho preconceito com a música boa. A música ela pode ser boa, de boa fama, tem uma letra linda, e ela é uma música poética. Eu digo lá em casa para Laura, você quer ser profética ou poética? Porque a música profética, independente se ela é horizontal ou vertical, ela vai alcançar alguém porque ela é feita a partir da escritura. E a escritura é toda inspirada. Então, se a escritura é toda inspirada, ela vai e não volta vazia. A palavra, Mas a poética, ela pode te tocar só no nível da alma e te dar ali um barato, você lembrar de alguma coisa legal. E tudo bem, não tem nada de errado com ela. É uma música que só é bonita, é poética. Mas não te ministra. Não te ministra. Mas a profética, que é a gospel, que é a cristã, é uma música que faz toda a diferença nesse momento de perda. Nesse luto, nessa dor. Vai te atravessar e vai te dar um novo prisma, uma nova direção para tocar a vida apesar do luto, apesar da perda, apesar da confusão que você se meteu agora nesse momento, ou então a dúvida que você está passando. A música profética é isso, ela
atravessa. Quando alguém me pede assim um conselho, Tiago, eu tô numa situação... A pessoa sendo cristão, não. Um dos conselhos que eu dou vários conselhos, mas um dos conselhos que eu dou é, quando você for de manhã trabalhar, você vai de carro para o trabalho, a pessoa, coloca louvor no último volume no carro. Excelente. Aí a pessoa, não, mas é que eu não sou cristão. Eu falei, mas daí? Não importa, querida. Pega um louvor e coloca no último volume. Você já vai chegar no trabalho com várias soluções, com mais fé, acreditando que vai dar certo esse problema que você está passando, você vai sair. Então a música tem um poder muito grande. Porque é o que a gente aprendeu na comunidade de Vila da Penha, desde criança. Aí vamos buscar lá na nossa infância. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os ônibus que a gente pegava. Os ônibus que a gente pegava. As pessoas precisam saber. Né? Acho que a gente está andando de avião hoje de bobeira. Ninguém sabe. Do início. Ninguém calçou os nossos sapatos no início, exatamente. né? Mas o que a gente aprendeu foi colocar na boca das pessoas aquilo que está escrito. E você lembra dos nossos espontâneos lá na comunidade? Claro. Que o pastor Ari abria um texto e falava assim, canta esse texto. É o que ela está falando, que a gente foi judaico. criado na mesma igreja. A gente cresceu na mesma igreja, por isso, para quem não está entendendo nada. Para quem não está entendendo nada, nós nos conhecemos desde que eu tinha 16, 15 anos, sei lá, por aí. Nós regulamos idade. A gente estava nos bastidores aqui falando dos ônibus. Você lembra do 910 Bananal? Eu lembro. Eu falei, do 918 Mangueira, também lembro. E 701 que ia para a praia. 701 que era o único que ia para a praia na época. Nós tínhamos um outro escolar, que era o da igreja, que a gente ia fazer luau na igreja, né? Evangelismo na praia. Lembro. E ia sair aquele monte de jovem no escolar da igreja. Lembrei mais um aqui, 928 Ramos. 928, e o Rocha Miranda também. 711, Rocha Miranda. Quem é do Rio de Janeiro está lembrando disso tudo aí agora. E também tinha os metrôs, que eu encontrava você e seu irmão nos metrôs para Tijuca. Que na época só tinha estudando. linha 1. Linha 1. A gente pegava para ir para a escola. É verdade. 30 anos atrás. 30 anos de história, mas fala. E aí, a pessoa vê a gente hoje contribuindo, aí eu estava te falando, né? Não vê nossas crises, não vê... E eu queria te perguntar isso hoje, né? A gente teve uma origem muito parecida, a gente saiu do mesmo bairro, ali de frente do Morro do Juramento e tal. E muitas vezes nos encontramos no Morro do Juramento, porque você ia para cada na Geniali, eu encontrava você. Isso. Então, ou seja, as pessoas imaginam que... Um tempo de trabalho meu, você tinha outro business que também fornecia sim, ao meu na trabalho. minha época de agência de viagem. Que o pessoal conhece meu testemunho, que eu quebrei anos depois. Eu viajava comprava com as bandas gente. E comprava com você. Exatamente. E então você vê que as pessoas não sabem os processos para os meandros, para estar vivendo o que está vivendo hoje. O que a gente teve que sobreviver. Como a gente teve que ficar de pé em momentos que qualquer pessoa poderia estar prostrada. E eu queria que você me explicasse sobre isso. E com a música cristã, que na verdade não era o que é hoje. Não. Eu comecei tem 30 anos. Isso. Então, o preconceito com a música cristã era algo absurdo. E eu vim da música secular e abri mão da música secular por causa da minha experiência com Jesus. E falei, a partir de agora, eu só canto para Jesus. Fiquei 4 anos no banco na comunidade Vila da Penha sendo treinada. Porque o pessoal achava que eu estava vindo do gospel para o gospel para me aproveitar do gospel. E estava certo ficar ali, aprendendo, sendo discipulada, sendo orientada, né, por tantos pastores importantes na minha vida. Então, eu percebo que nós andamos muito e sofremos muito também. O que nós quebramos de pedra para pavimentar um caminho que hoje... Está muito mais fácil para quem chegou. E eu não falo isso com rancor, não. Eu falo isso com alegria. Né? Eu pude fazer isso. Antes de mim, tiveram as pessoas que tinham bumbos na praça. Lembra os crentes que tocavam bumbo na praça? Hoje nós podemos chegar com uma estrutura de prefeitura, luz, som, equipe, tudo mais, mas ninguém sabe do bumbo na praça. O consumo aumentou, mais gente escutando. Mais gente escutando, mais do que outras cantoras mais consagradas no secular, né? Hoje o gospel ele é unanimidade em números. É porque eu acho que até uma pessoa que não é de igreja escuta gospel. Escuta. Ontem a gente estava na porta do hotel, um rapaz de outra... fé, veio falar comigo e falou, olha, Fernanda, eu sou da fé tal, mas eu te escuto, eu gosto de você, eu achei maravilhoso. Eu falei para ele, cara, continua ouvindo. O maior presente que você me deu foi me dizer que você está ouvindo o que eu estou fazendo, chegou em você. Isso é muito Por isso que eu estava falando do pastor Ari, que transformava a gente em salmo. A gente tinha que salmodiar um texto, qualquer texto. Então, isso aí foi uma frigideira para mim.
Ele falava assim que se compõe. O Espírito Santo ele é criativo, não precisa fazer tradução de nada, não precisa regravar nada. Eu regravo muito pouco de canções internacionais, eu faço mais as canções que eu componho. E ele dizia assim, pega o texto e canta o texto. E tinha que ser na frente da igreja. Você lembra disso, né? O vocal ficava embaixo e quem ia salmodiar tinha que subir. Então, eu tinha que... Ele abriu o texto para mim, então eu tinha que cantar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tinha que ser na hora ali. Então, ali ele estava botando a gente na frigideira para compor e para salmodiar diante da igreja. Isso foi importantíssimo para mim. Até hoje eu utilizo isso. A gente tem um projeto aqui no Instituto chamado Método Dash, né? Que eu ensino, é uma escola de princípios milenares, princípios bíblicos. Um deles é o princípio da verdade, né? E de ser de verdade. Aí uma pessoa quando me pergunta assim, Tiago, como é que eu descubro que alguém é de verdade? Uau. Falei, é simples, é pela durabilidade. Uau. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Então você vê assim, quanto tempo a Fernanda está cantando? 30. Ah, não, é de verdade. Próxima. Pronto. Simples assim. Lá em casa a gente Ninguém dura muito sendo de mentira. Lá a gente conversa assim, espera 5 anos. Isso aí. Ai, eu sei que é o máximo, estourou. Às vezes aí menos. Eu olho pro Emerson e falo assim, 5 anos pra gente ver. Vamos ver se dura 5 anos. E tomara. E, na verdade, é um tomara, né? Que dure mais do que isso, porque a gente precisa disso, de gente de verdade no nosso meio. Agora, por exemplo, tirando a parte espiritual que é me tranco no quarto e busco a presença de Deus, que isso é o que a gente foi treinado a fazer desde sempre e fazemos até hoje. Mas emocionalmente ou em termos de amizades, como é que você se blinda de ataques, haters, críticas, oposições? Porque não importa o que você faça. Agora, Copa do Mundo, o jogador de futebol que não é cristão tá apanhando igualzinho a gente. Tá. O cara tá na Copa do Mundo. O cara tá na Copa do Mundo, ganhando milhões lá no clube que ele joga na Europa. Vai representar e tem o Brasil 30 inteiro. mil pessoas falando, você é ruim, você não presta, tinha que morrer. Então Ai, não é uma coisa exclusiva do crente, não. Não. Né? Mas como a gente, como cristão, como é que a gente leva? Eu queria saber, você em particular, como é que você leva essa parte? Porque não importa o que você faça, do futebol à música, da educação a escrever livro, a gente apanha. Sim. Fazendo certo ou fazendo errado. Sim. Tá? Você não precisa errar para apanhar. É que se errar, você vai apanhar por mais tempo. Mas fazendo certo também apanha. Como é que se lida com isso? Porque muita gente tem essa dor aí e está escutando a gente agora. Primeiro eu vou citar o meu pai. Tá? O meu pai, o Nélio Brum, ele sempre me disse, desde menina, né, eu comecei a ler com ele aos 13 anos de idade, Israel, Gog, Magog e o Anticristo. Meu pai sempre puxou muito por mim. Então, ele sempre me disse assim, cerque-se de 5 pessoas melhores que você. Nunca menores naquilo que podem acrescentar. Cerque-se de 5 pessoas melhores que você. Esse foi um conselho para minha vida. Quem é mais inteligente nessa área, quem sabe mais do que eu nessa área, você tem que sempre estar com alguém melhor que você por perto para te ensinar. Aprenda sempre. Sugue o máximo que você puder. Esse foi um conselho para a vida que meu pai me deu aos 13 anos de idade. E um outro conselho de alguém que a gente já citou aqui, que é o Jakes. A gente estava no mesmo congresso, eu acho, de líderes, lá em Orlando, quando ele falou sobre a tartaruga e a girafa. Que a tartaruga vai comer do que está no chão e a girafa vai comer do que está na árvore. Quando ele fez um artigo para o The New York Times e ele quis desistir porque tinham muitos haters. Aí o diretor disse para ele, bispo, o senhor está lendo comentário? Isso é coisa de tartaruga. Você é girafa. Você come de cima, sabe? Falar das coisas empíricas, daquilo que está above, né? Acima do que a gente pode imaginar. Então, olhar para comentário, para hater, para tudo isso, é um olhar de tartaruga mesmo. Coitada das tartarugas, são tão bonitinhas, né? Mas na tipologia agora do Jakes, foi... É que ela só come o que está ali Ela embaixo, só come o que ela está enxergando aqui. Então, você tem que ter um olhar para cima. E olhar para cima é ter um olhar de girafa. E eu estou olhando para Deus. Claro que um conselho, eu tenho que ter quem fure meu balão. Dessas pessoas que me cercam. Eu tenho que ter alguém para dizer para mim, Fernanda, tá demais. Olha, acorda. Eu tenho isso. O Emerson é essa pessoa que fura o meu balão. Olha,
Isso não é tão bom. Mas tem um ano que eu perdi meu pai que fazia esse debate comigo, antes de eu ir num programa de TV, antes de eu vir num podcast. Ele sentava comigo com todos os piores assuntos que podiam abordar comigo, e ele fazia o advogado do diabo. Ele me entrevistava exaustivamente para eu ir no Faustão, para eu ir no Faustão com a Aline Barros, quando nós fomos há alguns anos, né? O Faustão estava no ar na Globo e foi um acontecimento. O meu pai me sentou e falou, vamos embora, vamos lá, eu sou o Faustão. E eu vou te perguntar tudo. Quando eu fui no Danilo Gentili, meu pai me sentou e falou, vamos lá, você sabe quanto custa o arroz, você sabe quanto é o salário mínimo, que bolha você está, que mundo, do que você vai falar, qual é o seu propósito, vai por quê, vai para quê? Tem muito lugar que eu não vou. Eu tenho o convite, mas não tenho por que ir. Vai para quê nesses lugares? O que te agrega? O que agrega ao reino? O que agrega ao que você se propôs a fazer desde menina? Então, eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas que sejam melhores que a gente, e a gente tem que ter alguém para furar o balão e alguém para debater contigo aquilo que é real. Sobre o que você falou, né, de onde você vai, eu lembro de uma vez que uma pessoa me perguntou assim, você vai num lugar que seja péssimo, que seja ruim, assim, com um ambiente ruim? Eu falei, depende. Aí ele falou, depende do quê? Eu falei, depende. É para assistir ou para falar? Para assistir eu não vou, não. Para assistir eu não vou, não. Agora, para falar, eu vou qualquer lugar, deixa comigo. Aí. Que aí eu vou falar o que eu tenho que falar. Então, assim, eu tenho que entrar só em ambiente bom. Depende. Para conviver, para escutar, realmente, só ambiente bom. Mas, às vezes, você carrega uma mensagem que tem que ser entregue num presídio. Eu, por exemplo, tenho uma... A gente estava falando antes de entrar sobre isso, eu vou usar um outro exemplo. Tem lugares que eu vou que você fala assim, puxa vida, eu sou uma pastora, né? Eu vou tomar uma torta na cara, por exemplo, lá no SBT. No SBT. Por que não? Vou brincar, estou indo brincar com o pessoal lá, mas por que eu vou lá? Se eu tiver 5 minutos para falar de Jesus com a torta na cara, eu vou. Por quê? Porque os morávios, eles pegaram um navio para sempre. Rasparam a cabeça como escravos. Se vendiam como escravos. Se venderam como escravos para pregar numa ilha. O que eu não faria por Jesus? Então, assim, claro que tudo tem limite, mas Deus me pergunta, em certos lugares, você vai passar por isso? Tanto é que eu saí invicta na última torta na cara, não ganhei nenhuma. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda nas respostas, me ajuda aqui, eu quero sair invicta. E saí ganhando nessa última vez. Mas sou muito grata ao Celso, às portas que se abrem, os lugares que eu vou, como eu sou bem recebida na TV brasileira. Mas por que você vai lá, Fernanda? Porque alguém tem que ir. Alguém tem que falar. Exatamente. Se eu puder falar 5 minutos... 3 segundos, se eu puder fazer um apelo em rede nacional, eu vou estar lá. Então, eu acho que o objetivo, o propósito, fala mais alto numa hora dessa. O que você falou, eu vou falar? Eu posso falar nesse lugar ruim ou no lugar bom? Né? E eu tenho sido muito bem recebida nos lugares que vou, mas eu tenho um propósito. E pode ser que meu propósito não agrade a todo mundo, porém, é o meu propósito, foi para isso que eu fui chamada. E vamos lá, é isso que eu vou fazer. Quando você me chama para algum lugar, você sabe quem sou eu. Você já fez o seu estudo. Você sabe o que eu creio. Você sabe sobre o que eu falo. Então, vamos lá. Me deixa falar. Então, me deixa ser quem eu sou. Porque eu não vou mudar para te agradar. Isso, deixa ser quem eu sou. Essa é muito boa. Você estava falando também do conselho do seu pai, de andar com pessoas melhores que você. E você sabe que tem uma base bíblica muito forte para isso. Que é aquela cena que Jesus está pregando na sua própria casa em Cafarnaum, e 4 amigos vêm trazendo um aleijado. Percebendo que não dá para entrar na casa porque estava cercado muita de gente, gente, eles pegam, lembrando que naquela época, Fernanda, como nos Estados Unidos até hoje é assim, se recebia por dia de trabalho. Eles abandonaram o trabalho, deixaram de ganhar dinheiro. Naquele dia, investiram o tempo dele para carregar um amigo aleijado. Uau. Que naquela época era uma pessoa colocada de lado na sociedade. Sim, mas tinha amigo. 4, ele tinha 4. Tem gente hoje que não tem 1. Ele tinha 4, apesar da deficiência dele. Apesar da deficiência, que largaram o que tinha que fazer para levar até Jesus. Mas sentindo que não dava para entrar, eles não desistiram, não. Subiram no telhado, tiraram a palha, na época se cobria com palha, e desceram... Na corda. Mas na força disso. A Bíblia diz assim, vendo Jesus a fé deles, curou o enfermo. Uau!
Se a gente começa a andar com gente que tem mais fé do que a gente, não só no dia que a gente estiver na maca, esses caras vão carregar a gente, mas Jesus vai, por causa deles, fazer algo na nossa vida também. Exatamente. Você sabe que eu comecei na Deus é Amor, né? Foi a primeira igreja que eu fui levada por causa do rádio. Olha que poder a comunicação tem, né? Concordo. E a minha avó ouvia o rádio. Então, eu fui para Deus é Amor primeiro, depois eu fui para a comunidade da Vila da Penha, porque era onde se aceitava o Ministério Feminino. Mas, indo para Deus é Amor, eu vi muitas vezes pastores dizendo assim, você tem fé para ser curado? A pessoa dizia, não. Então, fica curado pela minha fé. Eu aprendi isso. Você tem fé, Tiago, para ser curado em tal coisa? Me ajuda na minha pequena fé. Não tem problema não, fica curado pela minha fé, porque eu tenho fé. Esses amigos tiveram mais fé do que todo mundo, né? Do que o próprio coxo. O coxo devia ter fé, mas olha que fé. Não no nível de subir no telhado. Às vezes ele mesmo está falando, não, gente, não precisa disso tudo, não. Sei lá o que ele disse. Mas olha o risco que a gente está correndo subindo aqui. Você pode cair. Vou cair, vou morrer. Então, né, podia acontecer como o Eutico, né, que caiu no meio da pregação de Paulo, escutando Paulo. Mas eles não quiseram saber, eles botaram a vida no risco. E é interessante, a integridade daquele cara devia ser interessante, maravilhosa. Por quê? Porque ele tinha amigos. E os amigos acreditavam na cura dele. Uau, isso é bom demais. Essa integridade do relacionamento, de gente que te conhece por dentro e por fora, na câmera e fora da câmera. É esse tipo de gente que vai te levar até Jesus. Aí a pergunta que é para você que está em casa, onde se encontra esse tipo de gente? Quando uma pessoa, por exemplo, fala, eu não quero ir para a igreja, não. Eu não preciso ir para a igreja para buscar Deus. O problema é tudo que vem junto. Você está sem fé lá, você vai encontrar gente que vai rapidinho te injetar fé. Você está crente, está fazendo tudo certo. Lá tem gente que vai te corrigir e fala, não, filho, esse comportamento não. É lá que você recebe instrução bíblica, porque você não vai receber tudo lendo em casa sozinho. Então, é claro que a internet contribui para você aprender. Não estou desfazendo das transmissões online, até porque eu estou aqui online contigo. Eu também. Estou dizendo, se você realmente é uma pessoa que se diz cristão, você precisa congregar. Em tudo que a gente faz, e que eu tenho a oportunidade de fazer apelo, eu acabo de fazer o apelo. Ano passado nós ganhamos 13 mil e poucas pessoas presencialmente. Uau. Isso porque eu não sou evangelista e porque era cursos. Quem disse que você não é evangelista? Não, mas eu digo de ofício. Estou falando de ofício. E a gente terminava o apelo, converteu pela primeira vez, agora procura uma igreja. Porque, independente do espiritual... Você pode não ser pastor, mas o que você executa na sua sabedoria acaba pegando também no evangelismo. Porque senão, quando você puxasse a rede, a rede não viria. Eu acredito que existe autoridade espiritual para execução. Para isso, para execução do evangelismo. Claro que sim. Mas o que eu te falar é que eu encaminho as pessoas para a igreja porque eu não acredito que elas vão conseguir manter a fé firme depois de sair dali, se não forem para o lugar... Tem que congregar. Porque uma brasa, ela aquece a outra brasa. Braseiro. A brasa fora do braseiro... ela vai apagar. Você tem que estar no braseiro para continuar aceso. Não, e também se a igreja não fosse fundamental, não é necessária não, fundamental, Jesus não teria dado a ordem para começar o movimento. Exatamente. Ou seja, para que ele ia mandar fazer algo Ele já frequentava a sinagoga. Apesar de tudo, frequentava a sinagoga com altos problemas com os fariseus, pregando o que estava pregando, mas ele ia à sinagoga, né? E uma coisa que eu falo para meus amigos não cristãos é o seguinte, mesmo que você ainda não acredite, porque tudo é questão de timing, né? De tempo. Você ainda não acredita? Pensa o que é criar seu filho na igreja. Socialmente. Vai conviver com todo mundo, vai aprender a falar em público, vai participar do teatrinho da igreja, vai aprender a cantar, vai aprender música, vai na escolinha aprender um monte de historinha. Vai subir no púlpito. De caráter, vai subir para falar em público, vai quebrar um monte de vergonha. Socialmente, você já salvou teu filho. Socialmente. Exatamente. Então, apesar da igreja ser espiritual, ela tem uma contribuição social sem limite. E se você for olhar para a obra social da igreja, não existe nada no Brasil. Nada. Não existe nada. Escuta o que eu estou te falando. Nada no Brasil que faça a obra social como igreja. Não tem uma pessoa passando fome. Me dá um nome de uma pessoa que passando fome, bateu na porta de uma igreja e falou, me dá uma cesta básica, a igreja falou, não. Duvido. Não existe. Não existe. Então, assim... Na nossa igreja lá no Rio, são 6 toneladas por mês. Aí. Nós somos uma igreja de 1.500 membros, nós não somos uma mega church.
mas são 6 toneladas por mês e o social funciona. Faça chuva, faça sol, essas pessoas vão ser alimentadas. Mas olha só, como é uma ordenança de Jesus a gente É ter um compromisso com os pobres, É o óbvio. a igreja que está dentro da favela também está Também dando tá cesta fazendo. básica. Não, às Também vezes está a dando gente cesta tá dando a básica. cesta para a igreja, que na favela dá também. Exatamente. Então, assim, Claro. essa obra da igreja é espiritual, mas também social, nos 2 níveis de Mas social. a gente não faz mais do que a nossa obrigação. Claro, Né? é uma ordenança. É uma ordenança. Exatamente. Depois pode até entrar nos assuntos mais profundos sobre isso, Ok. porque tem recompensa para quem ajuda o pobre. É verdade. A pessoa acha que é só ser bonzinho. Não. Não. Salmo 41, você lê os 3 primeiros versículos, você vai ver a recompensa. Sem contar que a Bíblia diz, aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. A única forma de Deus ficar te devendo alguma coisa, meu filho, É quando não é pelas suas boas obras. é. Não, eu fui muito boa minhas obras. Não é pelas suas Não. obras, não é por nada. É só quando você Eu não falo mal de socorre ninguém, o pobre. eu sou legal. Eu não tenho inveja de ninguém, Deus tem que me dar alguma coisa. Não. Não. Ele só te deve se você deu pro socorre pobre. os pobres. Wesley tem uma pergunta. Vai lá, Theo. Fernanda, vocês estavam falando sobre ter identidade onde quer que você esteja, né? Há uns anos atrás, você deixou isso bem claro quando você foi ao encontro, onde tinha um mentalista lá. Se você puder explicar pra gente o contexto, como que foi pra você, seria ótimo. Rapaz, esse é um assunto daqueles, sabe, Tiago? Porque eu fui para falar sobre casamentos sólidos. Encontro é um programa. O Encontro é um programa da Rede Globo. Ah, tá. Né? Na época era com a Fátima Ah, Bernardes. tá, eu lembrei. E eu fui para falar sobre casamentos duradouros. Eu não fui para falar nada religioso, nada espiritualista ou mentalista, ou o que fosse. E quando eu cheguei lá, alguém chegou no camarim e disse, tem um rapaz aí que adivinha as coisas. Aí eu falei, não é minha pauta. Deve ser um outro bloco, né? Tudo bem. Só que não, misturaram tudo. E eu estava preparada, porque eu venho de uma igreja profética, de um lar profético, minha avó era profeta, e essa coisa de saber do presente, passado e futuro era muito normal na minha casa. Então, quando ele começou a querer profetizar, entre aspas, publicamente, eu tive que me colocar sendo quem eu sou e mostrando para ele que estava todo mundo muito assim impressionado com o que estava acontecendo, porque no ambiente de igreja isso é mais normal, né, acontecer. E eu tinha que dizer do meu prisma, da minha vivência, qual espírito me guiava, e eu queria saber qual espírito guiava ele. Até a sua impressão teológica, que a Bíblia diz sobre o que ele já estava que a gente fazendo. estava ali publicamente, a gente podia fazer. É um país livre, a gente pode perguntar à vontade. Então foi uma saia justa, bem difícil, mas eu pude colocar ali o meu ponto de vista, ele colocou o dele, e como é um país livre, quem estava em casa pôde julgar por si mesmo o que aconteceu. Ah, que bom. Eu gosto do R porque ele faz umas perguntas que não tem resposta. Ela falou assim, então é isso, que cada um julgue o que aconteceu. Ou seja, pergunta... Mas no chat GPT para fazer as perguntas, jovem. Não tira da sua cabeça não, porque aí dá uma freada no programa. Tá fluindo, tá fluindo. Tá indo bem. Desculpa. É que foi interessante o jeito que você se posicionou com ele, sabe? Sim, mas essa sou eu. Como é que é o nome dele mesmo? É o Wesley. Wesley. Essa sou eu. Você vai me ver em casa de coque, com a minha opinião, e vai me ver na TV, no podcast, com a minha opinião. E eu não quero ofender ninguém. Só que quem me chama, me convida para um bate-papo, tem que saber que eu vou ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Claro, sem faltar com respeito com ninguém, deixando que a pessoa também fale, deixando que a pessoa também dê sua opinião. Eu acho que é muito importante a gente usar essa liberdade religiosa que a gente tem no Brasil ainda. Lógico. Né? E uma coisa assim, que não é só da inteligência, mas também é bíblica, que quem convence é o Espírito Santo. Então, claro. assim, eu nunca parti para convencer ninguém de nada. Eu só falo. Eu não acredito. Tá bom, vou falar com outra pessoa agora. Eu só falo. Porque quem convence é o Espírito Santo. Você não vai ficar debatendo até você acreditar em mim. Não. Essas opiniões inflexíveis... Não é objetivo. Não é objetivo. É que pessoas não inteligentes, que ainda não cresceram em conhecimento, elas querem ter a razão. Quem já tem um pouco de sabedoria entende que não é assim que funciona. Você fala o que você acredita e se você segue a Bíblia, você acredita que é o Espírito Santo que convence. Não vai voltar vazia. É vazia. E se você, no mínimo, é um pouco filosófico, pelo menos lê filosofia, você entende que ninguém convence ninguém de nada. Você fala, eu vou contar a minha verdade e cada um vive a sua. É o princípio de não ficar insistindo em ofender e bater no outro. Assim, dizer o que está errado.
Eu acho você errado nisso, errado naquilo. Você não vai mudar nunca. Mas se eu falo que é certo, você para me ouvir e vai arrazoar. Vai dizer assim, poxa, eu acho que isso faz sentido. E eu acho que é aí que a gente ganha as pessoas, na verdade. A psiquiatria já disse que se você oprimiu, ofendeu, esquentou o ânimo dessa pessoa, ela já parou de te escutar. Ela mentalmente já bloqueou ela aqui, já bloqueou. ela já não está te escutando. Não, então, essas respostas fortes, lacradoras que a gente tenta dar, na verdade, só fecha o cérebro da pessoa, aí que ela não está mais acreditando em você. A pessoa não gosta de você, a pessoa já acabou. não vai mais te ouvir e tal. Exatamente. Jesus era duro com quem tinha que ser, mas normalmente com os religiosos. Eu acho que foi 99% dos Normalmente, com o povo. E os fariseus, a gente tem que entender que eram um grupo de religiosos que estavam primando pela pureza do templo. Os fariseus, eles estavam fazendo o que eles achavam certo. Então, até nisso, a gente tem que arrazoar. Quando Jesus vem falar contra os fariseus, era um objetivo de purificar o templo também. A gente sabe que Jesus andou com os essênios, teve um pouquinho com Rã, né? Mas ele sempre, como filho de Deus, trazendo o que o pai ensinou. Né? Então, quem não gostava, não gostava. Mas ele estava fazendo o que é certo. E, às vezes, fazer o que é certo te leva para a cruz, né? Você vai parar na cruz. Tem gente que tem medo de ser julgado. E se você estudar um pouquinho a história de Jesus, ele foi perfeito, era Deus, nunca machucou ninguém, pagava seus impostos e ainda assim crucificaram. Imagina o que vão fazer com a gente que erra pra caramba na vida. Os haters estão aí, como eu disse, os perseguintes, mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa que gosta da gente. O que nos sustenta são os testemunhos. Os testemunhos da verdade. Então, assim, eu prefiro me ater. Gastar não é o nome. Investir o meu tempo com quem está me ouvindo, com quem gosta de mim, do que ficar debaixo do cobertor com medo de quem não gosta, de quem está falando mal. É a questão da tartaruga e da girafa. Vamos continuar nas árvores. Eu tenho uma pregação que eu não lembro o nome agora. Qual é o nome daquela pregação minha que eu te mandei essa semana? Eu falei, a gente tem que ensinar sobre isso no Café com Destino. Levanta o nome dela aí. Qual que foi? É num capítulo só, Fernanda. Jesus é rejeitado por três categorias de pessoas. Sim. Qual é o nome da pregação? Não desista do seu propósito. Não desista do seu propósito. Eu falo o seguinte, num capítulo só do Evangelho, a Bíblia diz que os fariseus falam, o que você está falando é mentira. Aí passam os versículos dos irmãos de sangue de Jesus e falam assim, por que você não faz em Jerusalém o que você faz aqui na Galileia? Se alguém faz algo milagroso, mostra para todo mundo. Aí, vírgula, a Bíblia diz, porque nem seus irmãos acreditavam nele. Então, os fariseus estavam chamando ele de mentiroso. Os irmãos não estavam acreditando na hora, acreditaram depois da ressurreição. E aí passa alguns versículos assim, e Jesus foi ocultamente a Jerusalém e começou a pregar. Metade do povo dizia, é profeta. E a outra metade dizia, esse engana o povo. Esse herege. Ou seja, num capítulo só, Jesus passa de Rejeição, mentiroso, rejeição pelos fariseus, de a incredulidade dos seus irmãos dentro da sua própria família, e metade do povo acreditando, metade do povo não acreditando. E aí eu termino a pregação dizendo o seguinte, o que ele fez depois dessas três rejeições? Foi pregar. Nada. Não, ele foi pregar. Foi fazer a Bíblia diz, ele entrou no templo. Ele não fez nada. Ele não fez nada contra as pessoas. Ele não foi. E foi pro propósito dele. Ele foi impermeável no seu propósito. Eu acho isso maravilhoso. Se você tem um propósito, se você realmente ouviu Deus, o seu coração precisa ser um coração impermeável. Nada, Você tem que ter na sua mente a retidão daquilo que você foi chamado para fazer. É provérbio sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarda o teu coração. Que faz parte da sua mente, né? A subdivisão a sua tricótoma mente, da sua mente, corpo, alma e espírito, você vai ver lá a subdivisão do coração entre a sua alma e o seu espírito, né? Paulo vai falar sobre essa subdivisão tricótoma. Então, assim, eu acho importantíssimo você ter um coração que seja impermeável, né? De teflon, como diz o Emerson. Coração de teflon. Acho que é a única forma de você sobreviver a esse mundo, inclusive. É verdade. É isso aí, eu quero aproveitar para dar um recado para você. O jogo da vida. Isso aí. O que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios? Futebol é o esporte que movimenta mais de 4 bilhões de pessoas no mundo. Todo final de semana enche estádios no mundo inteiro. Um faturamento multibilionário. Uma criancinha nasce e já ganha uma bola de futebol. O que isso pode nos ensinar? Quais são os princípios, as regras
que deram certo nesse esporte a gente pode levar em consideração para a nossa vida. Nesse livro, eu falo abertamente sobre você decidir a sua escalação em campo, em que posição você vai jogar. Você tem um técnico como todo jogador tem, ou você está tentando a vida sem orientação e sem estratégia de fora? Você sabe lidar com o banco de reservas ou as suas emoções te descontrolam quando você não é o principal? Você sabia que o jogador tem treino infindável? Acabou de ganhar o jogo no domingo, na segunda já está no treino de novo? E a gente sempre querendo um dia de folga? Existem muitas coisas que o futebol nos ensina. Um livro fácil de ler, diagramação que faz com que um jovem, um adolescente, leia em um dia, 2 dias. Você que às vezes nunca leu um livro, você vai lê-lo rapidamente. É um livro para quem está começando a vida, para quem precisa tomar decisões sérias, para quem está perdido em alguma área, para quem é jovem, adolescente e quer, através das analogias do futebol, descobrir como se faz negócios e como se vive melhor essa vida. E principalmente, você que está começando o seu primeiro negócio, não fique perdido, não fique desorientado. Esse livro aqui é uma bússola. Jogo da vida. Assim como o jogo de futebol é ganho em campo, com a bola rolando, mas tem regras. Se você fizer falta, você leva cartão amarelo, pênalti, você pode levar um vermelho. Se fizer gol, mesmo sendo Cristiano Ronaldo, se tiver impedido, vai ser impedimento, o gol não vai valer. Existem regras na vida e esse livro vai te revelar tudo. Está disponível agora, você precisa adquiri-lo e eu te incentivo a dar um de presente. A gente negociou com a editora, eu abri mão de receber os direitos autorais para poder vir muito barato para você. É um livro que custa 40 e poucos reais. Você pode dar de presente e mudar o futuro de alguém também. Paz e prosperidade. Adorei. Esse aqui é para você. Obrigada. Vamos lá, com assinatura, sempre. É lógico. Então, principalmente seu filho jovem e adolescente, dê para ele. Quem está abrindo o primeiro negócio, leia esse livro, que é um livro que vai te localizar na vida. Muito obrigada. Vamos lá, Teixeirinha! Fernanda, voltando um pouco para a sua história, o que te fez escolher a música? Você já veio de uma família com músicos? Como é que foi isso? Sim, boa pergunta, Teixeirinha, né? Eu vim de uma casa da Assembleia de Deus de Madureira, era todo mundo de Madureira. Meu pai era músico de acordeon, tocava acordeon e cantava e abria as vozes com o coral. Eu ia assistir ele fazer isso. Então, meu pai também foi fundador no começo, não é que ele fundou, mas ele estava no começo da igreja do R.R. Soares. Então, ele fazia um coral na época, nem tem mais coral na igreja do R.R. Soares. Vovô R.R., querido, um beijo para você. E meu pai estava lá no começo da igreja e eu fui sendo colocada no meio da música através do meu pai. E, claro, que aos 7 anos ele me colocou para fazer piano. E era um órgão de 2 andares, né? Era tipo um B3 com o baixo no pé esquerdo, o acelerador no pé direito, a mão direita fazendo melodia e a esquerda fazendo acorde, para eu poder ter a ambivalência da minha audição musical. Então, aquele órgão me ajudou muito na música. E aí eu entendi que eu ia cantar. A partir de um tempo, com 13 anos, eu já peguei o violão. Meus pais se divorciaram, eu perdi o meu órgão, não tinha mais nada. E aí peguei um violão que era mais barato, comecei a tocar violão. E no violão eu comecei a cantar com a turma, com o teatro, com a galera e tal. Daqui a pouco eu estava na igreja. E na igreja eu comecei a cantar mais ainda. E estou cantando desde que nasci. Acho que eu canto desde menina, que com 5 anos eu já cantava nos acampamentos. Tem exceções, tá? Mas a maioria das pessoas que foram muito frutíferas na carreira musical, jogador de futebol, tiveram algum tipo de incentivo familiar, né? Sim, eu tive. A gente entrevistou muitos jogadores da seleção brasileira aqui no Brunecast. A maioria falou assim, não, que meu pai me levava no campinho e falava, joga lá. Que legal. Meu avô, meu tio. Músicos também, né? Músicos. Sempre tem exceções. Meu pai dizia, o tempo está na cabeça, para de bater o pé até hoje. Você não me pega numa virada de bateria de jeito nenhum. Eu tenho um clique no ouvido, mas o tempo está na cabeça. O
tem gente que fica batendo pezinho, né? Para marcar o tempo da música e tal. Falta de educação. A educação musical foi algo muito sério lá em casa. Então, você não vai cantar mais porque você tem um próximo artista para entrar. Usa o seu tempo no mínimo possível. Dá um tiro só. Eu só quero sniper na equipe. Boa. Então, eu fui educada dessa maneira. Isso, para você que é pai e mãe, está assistindo a gente, isso aqui é um ensinamento que o ambiente que você criar na sua casa vai influenciar o destino do seu filho. O que ele vai escolher, o que ele vai querer fazer, o que ele vai acabar se especializando. Então, os pais têm um poder de dar destino, né? Tanto com o que profetizam, quanto com o ambiente que criam em casa. Então, lá em casa, por exemplo, apesar de hoje ser um músico amador, eu trabalhei com música na época do Pedrinho no estúdio. O Pedro Braconô? Do Pedro Braconô. Eu era... Você trabalhou lá? Trabalhei 5 anos, meus 15 aos meus 20 anos lá. Né? Beijo, Pedrinho. Falei com ele essa semana. Pedrinho, foi o meu primeiro chefe. trabalha no meu estúdio agora. Ah, tá trabalhando lá? Tá comigo. Então, foi o primeiro cara a me dar emprego aos 15 anos, por isso que até hoje sou muito Pedro grato do a ele. Rebanhão, ele foi o primeiro de muita coisa. Foi. Pedrinho é histórico. Ele é. E aí, com 15 anos, o estúdio dele ainda era em Copacabana. Copacabana, eu lembro, eu gravei lá. Eu comecei a gravar lá, eu era, na verdade, o hold, comecei enrolando cabo e montando bateria. Aí, quando foi pra Barra, ele já me deu um voto de confiança, eu fiz o curso, comecei a operar a mesa. E serve para tudo isso, né? Eu aprendi a vida ali. É uma vivência que você leva para sempre. Você sabe aqui como funciona a mesa, você sabe como o som tá ruim. Não, mas não é só isso, por exemplo. Aí, com 20 anos eu parei, aí conheci Janine, a gente queria casar, eu sabia que a música não ia me sustentar porque eu não era bom, né? Eu era mais ou menos. Não, é verdade, né? Porque hoje a gente quer botar a culpa nos outros, mas na verdade que eu não... Ah, não, gente, ele se Não, entregando, mas você toca piano, não, Thiago. então, mas eu sou amador, eu tenho piano em casa. Mas eu ia falar isso, bem, lá em casa eu tenho vários bem. instrumentos porque eu trabalho Você com com música. Emerson lá se Mas tão eu bem. me viro, mas não profissionalmente. Mas assim, se eu for tocar na igreja, eu falo, poxa, você toca bem. Mas se eu for tocar num show de alguém, aí eu falo assim, ó, tem que estudar. Não é sniper. Não. E aí, eu acabei abrindo agência de turismo, e aí, quem foram meus primeiros clientes? Quem gravava no estúdio Pedrinho. Eu comecei a ligar para o Salles, para você, para a Aline Barros, para não sei o que também é nossa amiga de infância. E eu falei assim, ó, eu tô com uma agência de turismo, a gente gravava lá, você pode me dar oportunidade? E eu comecei a vender para bandas. Foi. Entendeu? Aí depois que eu entendi o poder de grupo, que eu comecei a vender para bandas, eu falei assim, por que não Israel? Por que não Israel? Aí eu comecei a levar lembro grupo para Israel. Lembro de você levando os grupos para Israel. Hoje eu levo também. Hoje eu continuo levando, mas como guia, né? Não como, mas como agência. Mentor. Exatamente. E aí você vê que Deus não erra. Ele deixa você passar por um processo para você aprender alguma coisa para te levar para o próximo nível. É como o Davi. Ele ficou muitos anos para ser bom na harpa, porque ninguém aprende um instrumento rápido. Não. Ele tinha que ser muito bom, porque Saul falou, traga-me um melhor. E aquele domínio da harpa, profissionalmente, só serviu para ele entrar no palácio. Depois já virou para ele compor, foi uma coisa mais amadora. Mas o profissional eu entrei no palácio por causa da harpa, mas o destino dele era ser rei. Então tem coisa que Deus te deixa um tempo para você aprender, para te dar acesso a outras coisas. Né? Agora, o teu talento vai te levar até uma porta. O que você vai fazer a partir dali, você tem muita responsabilidade sobre isso, porque o talento leva a gente a lugares que, se você não tiver o que dizer nesses lugares que o teu talento te levou, você é reprovado dali. Então, você tem que ter mais profundidade além do talento natural. Você tem que estudar. Não tem saída. Tem que estudar. Você tem que saber do que você está falando. Tem que ter propriedade na área. Eu não posso falar de música sem estudar música. Eu não posso falar para você, poxa, eu estudei num órgão como um B3 e tal. Eu estou com a minha banda, eles estão falando de música e eu estou ali sabendo do que está acontecendo, né? Com a equipe toda. Hoje eu falo do meu camarim com o meu diretor musical no palco, através de um microfone, que fala no ouvido dele, ele fala no meu ouvido. A gente tem uma comunicação muito boa, porque eu também entendo a área. Sou casada com um produtor musical, tenho estúdio em casa. É importante saber dividir as coisas. Então, eu ampliei o meu conhecimento, Thiago, não só para cantar bem ou saber dar as notas corretas. Eu também quis saber do business, de como se grava, de como se faz, como se entrega um streaming, para que gravadora, se é uma gravadora, se é tempo de gravadora, se não é tempo, se é tempo de distribuição. Sabe? Tudo isso eu tive que aprender. Isso aumentou a minha capacidade de síntese, melhorou a minha visão de mundo. Eu acho que a gente nunca deve parar aonde o talento da gente leva a gente. A gente tem que ir mais fundo. Apesar de ter vindo, criado na igreja,
eu construí uma carreira muito no business, no Sim, empresarial. sim. E aí, isso que você está falando faz muito sentido. Qualquer empresário escutar isso fala, mas é lógico Mas que é você está claro falando. que sim. Mas quem veio só de um ambiente religioso fala, Precisa não, ouvir não é isso. Deus que não sei o quê. Não é. Não, Deus, é é Deus que Deus. abre a porta, Sim. é Deus que faz você ter saúde, ter sabedoria para entender do que você está fazendo. Deus vai abrir a porta. O que você vai fazer a partir dessa porta tem a ver com você. É lógico. Aí, então, quando Deus me deu, por exemplo, a visão de criar o Instituto Destiny. Ele me deu a visão, me deu a capacidade, me deu a sabedoria, mas quem contratou as pessoas? O RH é meu, a administração financeira é minha. Jesus não está aqui na minha administração fazendo, Thiago, infelizmente, 20% a menos. Ele não está fazendo minha contabilidade. Thiago, e eu com Tem que igreja? contratar gente boa. E eu com a igreja? Quando eu comecei a igreja, o financeiro era eu. Eu tinha que fazer as contas todas e, aliás, o meu dízimo é que mantinha a igreja. A igreja começou pequenininha, nós não começamos grandes, começamos com a minha família. E o dinheiro da igreja é um dinheiro santo, né? Na verdade, o seu dinheiro é santo. Você tem que saber que dinheiro não leva desaforo para casa. E eu sempre fui de humanas. E eu comecei a mexer com exatas. Depois eu fiz um teste vocacional, a minha web de exatas tinha aumentado, porque eu estava ali cuidando do financeiro da igreja. Depois a igreja ficou grande, a gente teve que colocar um administrador à altura. Mas eu aprendi demais no começo da igreja e é algo que eu levo para a vida. É algo que eu tive que executar durante um período e que me deu outras nuances, outras necessidades, outras oportunidades dentro da minha área de vida pessoal até e dos meus negócios como cantora também. Mateus 25 diz assim, ó, que um senhor foi se ausentar da sua terra, deu 1 talento para um servo, 2 talentos para outro servo, 5 talentos para outro servo, conforme a capacidade de cada um. Então, assim, o que você faz com a tua capacidade vai determinar o que Deus colocará na tua mão, está na Bíblia. Exatamente. Se você tem muitos talentos, pelo amor de Deus, multiplica isso. E tem que multiplicar, Você não pega um como o outro, enterrou o talento, que ficou com medo do que Deus podia fazer, ele enterrou o talento. Não, você pega o que você tem e multiplica. Uma vez eu estava conversando com um grande teólogo, um homem de Deus, e eu falei assim, tem uma forma da gente recompensar o perdão divino? Uau. Porque se não fosse o perdão divino, onde é que a gente estaria? Ele falou, não tem como recompensar. Mas se você quiser tentar, usa todo o dom que ele colocou em você na vida das pessoas. Lindo. Ele vai se sentir agradecido. Lindo. Aquilo me tocou tanto, porque eu falei assim, a gente nunca vai o dom chegar é no sempre nível... para servir o outro, né? Exatamente. A gente nunca vai chegar no nível de eu retribuir o perdão divino. Não tem Não, como. ninguém vai retribuir. Mas você quer tentar, assim, só... Quer fazer um só pra agrado fazer para um agrado? Deus? Pega todo o dom que ele colocou em você E coloca usa. tudo na vida das pessoas. Investe tudo na vida Eu das faço pessoas. isso com os clipes que eu produzo. A maioria dos clipes que vocês assistiu, eu escrevi. Com a minha equipe que tem essa generosidade. Vou pegar um diretor de cinema, né, como o Marcos Alves, pegar Rebeca Kessler para estar trabalhando comigo com aquilo que elas se formaram para isso. E eu escrever tudo e passar, não, aqui eu quero a cena tal, aqui eu quero a cena tal, aqui a câmera vai pegar assim, eu quero esse ângulo e tal. E eles terem a generosidade de me ouvir e a capacidade de trabalhar em grupo numa área que eu também posso fazer, que eu vim do teatro, né, amo cinema, é uma área que também posso atuar para a glória de Deus. Isso é lindo. Deus me deu muitos talentos e eu, por misericórdia, estou usando. E o quanto eu puder usar, eu vou usar para comunicar o evangelho, que é o meu objetivo inicial e único. Isso é impressionante. Uma breve pausa na nossa programação para lembrar do Método Destiny, a escola mundial de princípios milenares, a única. Você entra para aprender 12 princípios que dão certo há milênios e sai uma raridade. Uma raridade está sempre exposto porque vale muito e tem fila, não só para olhar, mas para comprar. Você precisa ser uma pessoa rara, uma pessoa que tem paz e prosperidade por dentro. Isso só é possível através da sabedoria que dá certo há milênios. Eu te convoco para o próximo Método Destiny. Nós vamos deixar aqui as datas, o link para você fazer parte, encontrar a cidade mais próxima de você, a data que melhor te atende, porque eu e os professores do Instituto Destiny estamos preparados para, durante 2 dias, fazer uma imersão que vai mudar completamente o seu destino e para muito melhor. Método Destiny, te vejo lá. Tem pergunta?
Eu tenho. Ainda falando da questão sobre destino, e uma pessoa que nunca teve, não cresceu nesse ambiente de que os pais davam destino para essa pessoa, e hoje ela tem 20, 30 anos e ela ainda não tem um destino, então ela não tem um ponto final, uma linha de chegada. Quais conselhos que vocês podem dar para essa pessoa que não sabe o que quer ainda, não tem um destino na ponta da cabeça? Eu acredito que todo mundo tem um destino. Ainda não descobriu? Ele só ainda não descobriu qual. E o maior conselho que a gente está dando aqui é vá a uma igreja. Você vai começar a ter um norte. Ouça gente que sabe mais que você. Procure se unir a pessoas que saibam mais que você. Tenham mais fé, mais Tenham experiências mais com Deus. fé, sejam mais profundas. Sabe, eu tenho um testemunho que eu posso dar aqui, muito legal, agora eu me lembrei, do meu irmão emprestado. Ele é meu primo de sangue, mas ele foi criado como meu irmão, que é o Leonardo. Leonardo Brum, Sepúlveda Brum. Ele é comandante da Azul hoje. Leonardo andava ali no amarelinho de chinelo e até depois do exército ele não sabia muito bem o que fazer. Meu pai pegou ele, levou ele na porta da faculdade, apesar do meu pai não ter feito faculdade, levou ele na porta da faculdade e falou: Leonardo, olha isso aqui. Eu acho que a gente tem que observar, olhar em volta, sabe? E meu pai, usado por Deus, falou: isso aqui é para você. Aí ele disse: é outro mundo. Termina com a namorada que você tá, não é esse seu caminho. Mas ele quis ouvir, porque tem muita gente que não quer ouvir. Opa! Ele quis ouvir. E sabe o que ele foi fazer? Ele foi ser mecânico de avião aqui em São Paulo. E de mecânico de avião, ele começou a olhar o piloto e falar: pera lá, eu sou mecânico, mas eu quero pilotar aquele pássaro ali. Eu quero ir para lá. E ele começou a estudar e fazendo jornada extra. Ninguém dá certo à toa. As pessoas encontram destino trabalhando. Dinheiro se ganha trabalhando, destino se encontra observando e perguntando, indo atrás. Você precisa ter força de vontade. Na Bíblia, todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Ocupado. Trabalhando não no sentido de empregado, Sim, no sentido se de fazendo alguma coisa, lavrando a Gideão terra, estava malhando trigo, Davi estava com as ovelhas. Não fique à toa. Não fique à toa. Tem que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar fazendo alguma coisa. Movimento, Telecurso movimento. segundo grau, né? Não, não tem mais isso. Movimento, Mas a gente tem que, de alguma maneira, fazer alguma coisa. E Leonardo hoje é um exemplo, porque além de piloto internacional da Azul, ele é também pastor. Ele é formado em teologia, ele é um dos melhores pilotos que... Deixa eu puxar a sardinha para cá. Né? Não sou patrocinada pela Azul, mas o que Ele meu consegue pai... uma passagem pra gente? Vambora. Tá cheio de viagem, Wesley. Explica para ela a nossa agenda internacional, que a Azul cobre. Leonardo, socorro! Então, assim, ele veio de baixo, mas ele tinha uma vontade de crescer, porque não adianta eu te chamar, Thiago, te mostrar um panorama, se você não tem em si a vontade de crescer, a vontade de ir mais longe. Você não pode ficar satisfeito com o seu estado natural. Você tem que olhar para frente. Meu estado natural é esse. Eu preciso fazer algo melhor do que hoje eu estou fazendo. Eu preciso crescer. Eu tenho que ter um plano de 10 anos. Eu tenho que olhar para o meu futuro. Eu tenho que depender de Deus, é claro. Sempre. Mas eu tenho que estar com um objetivo em meta. Então, eu aprendi com meu pai a ter objetivos. E encontre alguém para te inspirar. Se você está olhando para o Thiago agora e está falando: cara, eu queria fazer o que o Thiago faz. Eu queria fazer o que a Fernanda faz. Procure, bata nas portas. Sabe a história do bichinho que caiu no leite e fez manteiga? Sabe? Sei. Se mexe, se esperneia. Até porque, Fernanda, Até fazer se manteiga. aquele não for seu destino, é a porta que vai abrir a porta do destino. É a próxima porta. É a próxima porta. Porque, olha só, eu me inspirava em música e falei: eu quero trabalhar com música. Aí fui lá no Pedrinho, bati na porta, me dá um emprego. Mas bateu na porta. Não era o meu Batei destino, mas e batei. mas foi dali que me levou pro turismo, que me quebrou e me fez entrar na educação. Ou seja, eu não seria o que eu faço hoje, o que eu represento hoje, se eu não tivesse passado por esse processo. Então, é importante você estar fazendo alguma coisa. Agora, 3 coisas que você falou só nessa tua última fala aí que eu anotei, que é científico, bíblico e tudo. Número 1, ambiente. Como é que o seu primo irmão Leonardo virou piloto? Ele estava trabalhando de mecânico no ambiente certo. No ambiente certo.
Era mecânico, mas no ambiente Mas o piloto lá estava. o piloto aparecia Se e você não precisava estiver no dele. ambiente certo, você não consegue encontrar A uma oportunidade. influência. Oportunidade, influência, inspiração. Serve alguém. Exatamente. Vai enrolar cabo como você foi. Exatamente. Começa de baixo, mas começa de algum Ambiente. Segundo, seu pai deu conselho e ele escutou. O que adianta o melhor mentor se você é um péssimo ouvinte? lugar. Opa, O melhor cara tá te indicando e você, vou pensar, vou ver. vou ver. Então, irmão, fica vendo a vida toda. Escutar, aliás, ouvir... Ouvir é diferente de escutar. E é um princípio Aham. milenar, né? O versículo mais importante para Israel é Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor é o teu O Deus. Senhor Deus é o único Deus. Então, assim, escutar é um princípio e muitas pessoas não escutam. E o terceiro que você falou essa fome, essa vontade de querer, de fazer. Eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo muito forte. Aliás, um beijo, Cris, mandou um vídeo para meus filhos. Ah, que lindo, que onda. Você tem, Wesley, o vídeo do Cristiano Ronaldo mandando feliz aniversário para seus filhos? Cris, Coisa Copa do de Mundo. Thiago Brunet. deixa só o Brasil ganhar, mas Portugal pode ser o segundo. Ah, meu Deus. Coisas assim. Acontecem. O áudio misterioso, recebi um áudio misterioso, quem era? Eu falei, só para confirmar, manda um vídeo para meus filhos aqui para eu ver. Porque eu não estou acreditando. Pode ser o Isaac imitando pode a ser voz qualquer dele. um. A voz é igual, mas vai que não é. Mas você falou aí do E ambiente. o último é a fome, rapidinho. O último é a fome, o ambiente, ou seja, seu primo estava no ambiente certo. Estava no ambiente certo. Ele escutou o que a pessoa certa falou, mas uma vez eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo que ele falou o seguinte: meu filho, joga muito. Tem toda a estrutura, dei toda a estrutura para ele. Aí o repórter falou: vai virar jogador de futebol? Ele falou: não, mas o que determina se ele vai virar jogador de futebol não é nem ele jogar muito, nem a estrutura que eu dei. Aí o cara falou: é o quê? Fome. Fome. Se ele não tiver fome de ser jogador de futebol, quando começar os treinos 5 horas da manhã, ele já desiste. Então, eu anotei aquilo, porque tá vindo de um cara que é a referência de disciplina no mundo. Mundial. O mais seguido nas redes sociais do mundo. Então, aqui, você falou as 3 coisas. Ambiente, fome, vou atrás e escutar. Exatamente. E o que aconteceu foi que esse ambiente no qual eu fui criado em casa, com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe é grande vendedora, né, representante de vendas, com muita gana, Isso ajuda com muita... a gente, né? Influencia. A minha casa Quebra sempre foi... preconceitos de vender, por exemplo. Tem que vender o CD. Qual o problema? Mas eu vi minha mãe vendendo Minha mãe a vida vendia toda. açúcar, vendia para grandes empresas, né? Então, hoje, o Isaac fala, no mínimo, fluentemente, 3 idiomas, e um deles é hebraico. Então, ele lê a Bíblia no original. Por quê? Porque meu pai estudava hebraico. Uau. E aí ele foi sozinho estudar hebraico online. E quando ele chegou na faculdade, para entrar na faculdade na Oral Roberts, a gente sabe que não é fácil entrar lá, ele entrou já como auxiliar do professor. Uau. E logo o professor faltava porque estava doente ou tinha alguma coisa para fazer. Não, Isaac, você vai dar aula no meu lugar hoje. Então, Isaac dá aula de hebraico na Oral Roberts hoje, como auxiliar de hebraico. E se você quiser tirar uma dúvida com ele do original, você pode ligar a hora que você quiser. Isso é forte, hein? É forte. Só não é mais forte do que o Wesley, porque ele lê em aramaico, que era a língua de Jesus. E é possível. ele um Isaac pouquinho- é possível também. Não, é que o Wesley é mais aramaico. Hebraico, ele falou que é muito Hebraico comum. não, Todo muito mundo tá comum. falando. O Ele tá no aramaico é melhor. A língua mais original. morta. É uma coisa mais... Arma uma Mais conversão antiga. aqui. Mas é isso aí. Você vê, mas o Isaac é o filho da Fernanda, só tá nesse nível por causa da influência, da estrutura e da fome que ele teve. Porque Ele se os que pais tinha. tivessem feito, Não. estuda, ele não quer. Não, quero. era ele. Ele queria. Exatamente. Ele foi buscar o estudo. Muito bom. Fernanda, você falou muito sobre objetivos, metas, o jeito que você foi criada pelo seu pai. O que você pode dizer que na sua carreira, pelo seu sucesso há muitos anos, você praticou, você exerceu, que deu essa longevidade para sua carreira? O que a Fernanda fez? Claro que tem a interferência de Deus, né? Mas o que a Fernanda fez que outros cantores não Naturalmente fizeram? falando, né? Isso. Perseverança e surdez. Bom. Ser perseverante E não escutar e muita não coisa. escutar ninguém, Negativo. ao contrário. Eu sou uma pessoa muito dedicada ao que eu ouvi para fazer. Então, não adianta que eu não vou mudar a minha ideia se eu tenho uma revelação muito clara. Porque para puxar para trás, você tem uma galera. Para abrir porta, é pouca gente. São poucos amigos. Eram 4, né? Pouquíssimos, Pouquíssimos amigos. Então, perseverança e surdez.
Como o menino botou lá a cabeça entre os joelhos, lá em Reis, o menino de Elias, e falou assim, eu não vou ouvir mais nada. Eliseu falou, não vou ouvir mais nada, eu já tenho a revelação, e se eu tenho a revelação... Sabe futebol americano? O cara que pega a bola e sai correndo? Não larga. Não larga a bola e vai derrubando todo mundo, sabe? Vem, o time contrário vem, o cara tá com a bola segurando. Eu acho que eu sou uma pessoa assim, cara. Se me der a bola, eu vou chegar lá. E uma coisa que a gente também falou, em cima da sua pergunta, é a questão de ser de verdade. A pessoa que montou um personagem para vender qualquer coisa, um produto, um serviço, uma música, o que for, uma pregação, uma palestra, Não mas é um fica, personagem, não dura, fica, não cola. Não dura. Então, assim, eu acho que ser de verdade é uma coisa que... É muito que importante te dá essa para nós. durabilidade, faz você ficar décadas Sim, é fazendo a mesma verdade, é coisa. verdade. Às vezes a gente discute aqui com o nosso marketing, Thiago, a gente precisa crescer mais, né? Vamos fazer um vídeo mais viral, não sei o quê. Eu falei assim, olha, sabe o que eu prefiro, em vez de viralizar? Ficar fazendo sempre o que eu faço. Constância. Vamos continuar fazendo sempre a Perseverança. mesma coisa. Se Deus quiser viralizar, se a gente acertar num vídeo, eu vou ficar muito feliz, não vou ficar triste, não. Mas vamos fazer todo dia, 5 anos, estar no Café com Destino, 6h57 da manhã. Viralizando ou não viralizando, 5 Tá anos, lá. todo dia eu tô lá. Mais certo do que a morte. Estou lá, tô lá. tô lá gravando. Constância. Então, assim, eu prefiro ser constante e perseverante Muito bem, do que isso buscar mesmo. simplesmente o hype que as pessoas estão procurando tanto Peguei na pra vida. mim. Isso é fazer todo dia, que faz para sempre. Se Deus me permitir viver até os 70, 80, quando Ele quiser, eu quero morrer fazendo o que eu estou fazendo hoje. Escrevendo livro para você, gravando podcast, programa, pregando, o que Deus permitir. Vai ser muito bom. É muito melhor. A do gente, que... a gente tem aí mais 50 anos pela frente. Se Deus quiser, Se Deus quiser, e vamos seguir fazendo o que fomos chamados para fazer. Até porque, graças a Deus, o que a gente faz, apesar de nos abençoar muito, transforma muita gente e Sim. aproxima muita gente da verdade, que é o Sim. Evangelho. Então, que Deus dê saúde para todos os que de coração puro querem Sim. realmente levar a verdade para as Nós pessoas. Não só pra precisamos gente, desses amigos do Evangelho, dessas pessoas que são realmente suportes emocionais, são que aliviam a suportes. bagagem da nossa vida. Né? Os que às vezes é amigos, né? Você pesado. tem que ter uma rede de apoio Tem, também, de amigos sinceros. Isso é muito importante. Bem, isso é muito, muito, muito mesmo. E eu queria, assim, partindo para o final, te fazer uma pergunta que é o seguinte. Até onde vai a fé versus profissionalismo? Porque, por exemplo, eu posso ter fé que eu vou cantar no programa tal. Ai, é meu sonho é cantar no programa tal. Sei lá qual é o programa da moda agora, né? Antes era Raul Gil, sei lá. Ou American, não sei o quê. Como é que era aquele... American Idol? American Idol. Tá. Mas não sei qual é o programa que agora que as pessoas querem ir para cantar. Eu falo assim, meu sonho é cantar em tal lugar. Mas eu tenho preparação, eu sou profissional suficiente para isso. Até onde a fé vai e onde ela esbarra no profissionalismo, na sua opinião, nesses anos todos de carreira? Na minha opinião, a fé não abandona a excelência. A fé e a excelência andam de mãos dadas. Se Muito você bom. tem fé e não tem excelência, você não vai a lugar nenhum, porque a sua fé é vã. É como a fé É uma sem fé obras. sem obras é morta. É morta. Então, se eu me propus a fazer bem feito o que eu tenho feito, eu vou jogar e vou chamar os melhores. Bom, Você vai... bom. Eu vou para um estúdio, eu vou com o melhor produtor vocal. Eu vou com 2 produtores vocais. Por quê? Porque eu já cantei tudo isso que você já ouviu até agora. Eu quero cantar mais. E quem vai me ensinar? Um produtor melhor. Boa. Então, eu quero a excelência naquilo que eu estou fazendo, porque eu quero honrar a fé que me foi proposta. Então, eu não posso tratar de qualquer maneira a fé que me foi proposta. A fé que me foi proposta me pede excelência. Então, eu preciso ser excelente, com toda humildade, ser excelente naquilo que me foi proposto. Isso me lembra uma ilustração de que se Jesus fosse jantar pessoalmente, em pessoa, na sua casa hoje à noite, o que você serviria? Não só de comida. Como estaria arrumada a sua sala? Como seria a posição A da sua mesa? mesa. Ah, Thiago, eu sou uma pessoa simples, então quer dizer que você iria pedir algo emprestado para alguém? Me empresta aqueles copos que você tem que combina. Você iria
Pegar fazer vasilhas qualquer- emprestadas. dar qualquer jeito para receber Jesus da melhor forma, é isso? Então, isso é excelência. É você dar o teu jeito de entregar o melhor que você pode Com a fé que você tem. com a fé que você tem. E muita gente acha porque é Jesus, ele vai entender. Pode ser qualquer coisa. Mas isso, Jesus sempre vai entender mesmo, Não tá? pode. O Vai. problema é que você vai revelar o estado do seu coração. Às vezes eu vou em casas muito humildes, até porque eu vim de uma situação de... Nós viemos, nós né? viemos. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo o seguinte, caramba, a pessoa está servindo naquele copo baratinho de 5, 10 reais, mas é tudo Do requeijão, combinando. mas tá combinando, tudo tá arrumadinho. limpo. Ou seja, ela preocupou, pô, o Thiago vai vir na minha casa hoje? Sim, isso é lindo. Ela preocupou Isso é lindo. Entendeu? Você sabe que o IBGE, ele fez uma pesquisa, eu não vou ter números exatos agora, não estava preparada para te dar os números, mas o Emerson tem um livro a respeito da música gospel, se eu não me engano, o prefácio do Caetano Veloso. É um livro que eu não sei o nome, mas o Emerson está lendo agora, que fala que a igreja ensina como tratar a casa. Então, dentro de uma comunidade, você vê a casa do crente e a casa do não crente. Aí isso me lembra o chão de vermelhão da minha avó. Sabe o que é vermelhão? Lembro, claro. Você sabe, mas quem está ouvindo a gente agora não sabe. O vermelhão é um chão De cimento. de cimento Tacava ali com um- uma tinta vermelha em cima e que se encerava até Ficava ficar mais brilhoso. brilhoso, né? Então a casa da minha avó era uma casa de vermelhão. Só que era tudo muito limpo. Você podia comer no chão. Eu acho que o Evangelho traz essa dignidade pra gente, abre a nossa mente. Eu acho não, eu sei que o Evangelho abre a mente de quem é humilde, de quem não tem muito recurso, para fazer com excelência aquilo que tem, com aquilo que tem. E assim, se você pinta a casa, né, é engraçado, se você pinta a casa do crente, né, da pessoa que abriu a mente para o Evangelho, para a palavra de Deus, você organiza uma mesa, vendo Jesus comer com os discípulos, entrando na história dos Evangelhos, você começa a ver que havia uma ordem, né, João que reclinava a cabeça no ombro de Cristo, os discípulos estavam arrumados ali ao redor da mesa, e o princípio de limpar as mãos e ungir a cabeça com óleo, tinha todo um ritual que eles cumpriam Era toda uma na excelência, simplicidade, toda uma excelência na simplicidade. Você vai fazer isso em casa. Então, o IBGE está certo. A igreja leva esses princípios, né, de higiene, de finanças, de como melhorar em cada área de sua vida. Comportamento, né? A igreja, ela trouxe ao Brasil tanta coisa linda. A gente está falando aí de 40, 50 anos de evangelho, porque o Brasil passou a ser um país mais crente, na sua linguagem mais simples, mais crente há 40 anos, né? Não era essa porcentagem dos crentes há alguns anos, mas isso melhorou demais no dia a dia e a gente alcança tanto a casa simples quanto a casa do patrão, como com o Evangelho de Jesus Cristo, muda qualquer um. Então, assim, só refletindo sobre fé e inteligência, a Bíblia diz, façai tudo como se fosse para Deus. Ele tá fala, servos, obedeçam os seus senhores como se fosse para Deus. Se a gente vai fazer tudo como se fosse para Deus, é só você pensar, o que eu vou fazer hoje? Se fosse para Jesus, como eu faria? E faça assim. O meu melhor, como a criança faria. É fé e excelência ao mesmo tempo. Exatamente, fé e excelência. Gente, eu quero pedir um forte aplauso para Fernanda Brum. Muito obrigada. É Thiago. isso aí, ó. Você que não curtiu ainda esse episódio, curte. Se inscreve nesse canal. Esse canal só existe para te abençoar, para te ajudar. Compartilha esse episódio. Quanta gente precisa assistir o que foi falado e ensinado hoje aqui? Às vezes você fica horas assistindo coisa que é entretenimento, só para rir, para meme. Compartilha o que vai edificar, construir na vida do outro. Conhecimento. Compartilha muito, muito, muito esse Brunecast. E comenta agora aqui no chat online qual é a música da Fernanda que mais te impactou. Legal. Aí, Thiago, eu não conhecia nenhuma música. Escuta agora rapidinho antes de comentar. Escuta legal, agora. Legal. Bota a Fernanda Brum no Spotify aí, no YouTube, assiste e fala assim, essa aqui. Não deixa de comentar qual é a música da Fernanda Tocar que Fernanda mais... Brum. Bota, tocar Fernanda Brum. Alexia, tocar Fernanda Brum. E comenta qual é a música da Fernanda que mais te impactou pra gente
ler nos comentários, curtir e comentar também. Tá bom, Fernanda? Muito obrigado. Muito obrigado, Deus Thiago. abençoe. Abençoe a Um família beijo no Emerson também. nas crianças, que já são grandes, adultos, né? crianças Laura adultas. tem 16, É. Isaac tem 23. Que E doideira. a gente está aí com as A vida crianças tá que já não são mais crianças, né? Exatamente. A minha mais velha está com 17 já. Olha só. Glória a Deus, né? Nós éramos meninos ontem em Vila da Penha. Olha só onde é que Deus está Verdade. levando a gente Como é que como Deus flecha faz? polida. Graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado Amém. por Obrigada ter vindo. também, meu amigo. Você que está em casa, eu desejo paz, prosperidade, tudo que você precisa para cumprir o teu destino aqui nessa terra e que a iluminação divina dos céus possa entrar em você, na tua família, na tua casa. Amém. Que você possa se aproximar da verdade, você possa ter essa paz interior que só Deus pode dar. E eu espero te ver no próximo Brunecast, terça-feira, 20 horas. Paz e prosperidade. Um abraço! Feliz e abençoados são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. The problem with Saul O problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. Y vas a salir por esa puerta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te es imposible. Crendo que nada é impossível a você. Chegou o tempo de você viver o que está escrito na palavra do Senhor. Quem vai viver milagre grita. Quem vai viver no sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.